O Velho Oeste era cheio de conflitos e batalhas, com legiões de homens lutando onde surgiam problemas. Esses conflitos iam desde desentendimentos intertribais entre grupos rivais de nativos americanos, tentativas de conquista por nações como a Espanha ou os Estados Unidos, até encrencas decorrentes da rivalidade entre México, América e nações indígenas. Independentemente dos lados em guerra ou dos motivos de seus conflitos, homens e até algumas mulheres se destacaram entre os batalhões, cavalarias e facções em geral para se tornarem figuras imortais da história da fronteira. Como um esforço para destacar essas figuras militares lendárias do Velho Oeste, estamos começando uma série focada nas pessoas cuja coragem, inteligência e domínio tático garantiram seu lugar nos livros de história por toda a eternidade. Primeiro está Y.B. Rowdy, um dos melhores batedores que já passaram pelo Velho Oeste. Y.B. Rowdy nasceu por volta de 1862 na banda Tocopá da tribo Yavapai, no território do Arizona. Grande parte de sua infância e a identidade dos pais são desconhecidas. Quando garoto, ele cruzou desertos e montanhas, aprendendo a sobreviver no Arizona até isso virar sua segunda natureza. Em 28 de janeiro de 1880, ele conseguiu emprego em um rancho de cavalos local, trabalhando como peão por 9 meses até setembro. No ano seguinte, o paradeiro dele é desconhecido. No entanto, alguns acreditam que ele participou do motim dos batedores Apache em Sebago. Não há registros históricos que indiquem isso, já que ele só se alistou no exército dos Estados Unidos no outono seguinte. De qualquer forma, Rowdy tinha conexões com os Apache, pois fazia parte da reserva Apache Yuma, sendo registrado com o número IGBB-17 quando se alistou no Exército dos Estados Unidos em 24 de setembro de 1881. Esse identificador teria originado as iniciais do primeiro nome. Quando se alistou, Rowdy era considerado um sujeito apaixonado, extrovertido, sem um pingo de medo. Ele falava em sua língua nativa Yavapai, um idioma que passava despercebido pelos casacas azuis do território do Arizona. Quando perguntavam de onde Rowdy vinha, ele provavelmente dizia Abarrá, uma expressão Yavapai, que significa do povo. O escrivão do alistamento, sem tempo para conferir a resposta, provavelmente achou que Rowdy tinha dito Apache, formando assim a crença centenária de que Y.B. Rowdy era descendente dos Apache da Montanha Branca. Rowdy começou a atuar como batedor com entusiasmo. Ele sabia que não sobreviveria com o baixo salário de pastorear cavalos e sentia ser seu dever proteger seu lar, o território do Arizona, dos agitadores apaches que chegavam. Seu salário como batedor era generoso e, aos olhos de seus irmãos, ele era um aventureiro testado e aprovado. Rowdy imediatamente provou seu valor como rastreador, relembrando suas jornadas e memorizando as paisagens ao redor. Durante a batalha, ele lutava só de tanga, e havia uma razão inteligente para isso. Ele sabia que, se fosse baleado, o tecido do uniforme seria arrastado para o ferimento com a bala. A infecção seria iminente, algo para o qual Rowdy não tinha tempo. Os primeiros 6 meses dos batedores Yavapai foram um sucesso, tanto que ele concordou com um segundo contrato em março de 82. Desta vez, ele se alistou como primeiro sargento, assumindo mais liderança com a Companhia A de batedores indígenas. Em poucas semanas, Rowdy e a Companhia A percorriam a fronteira entre o Novo México e o Arizona, entre San Simón e Lordsburg. Eles trabalhavam com o coronel George Sandy Forsyth, cuja missão no Horseshoe Canyon, nas montanhas Palos Verdes, já estava em andamento.
Após abortarem a operação, eles se juntaram ao tenente David MacDonald e à 4ª Cavalaria, que estavam no meio de uma missão tentando barrar o chefe louco e seu grupo de apaches Membrilo, impedindo-os de chegar à reserva indígena de San Carlos. Loco tentava negociar a paz, mas o exército tinha ordens de atacar. Para reforçar seus esforços, o tenente David MacDonald pediu pessoalmente os serviços de outro lendário batedor indígena, Yavapai, Yuma Bill. Conforme Henry Daly, chefe dos batedores, Rowdy era pupilo de Bill, e o nome de Bill indicava que ambos pertenciam ao grupo dos Tokopá. Infelizmente, a tutela de Bill sobre o jovem Rowdy durou pouco. Em meados de abril de 82, MacDonald enviou um grupo de batedores Yavapai para os cânions rochosos ao sul de San Carlos. A passagem era estreita, ideal para emboscada. Os batedores perceberam isso também e alertaram MacDonald de que precisavam voltar para evitar uma armadilha Apache. O tenente não aceitou, manipulando os Yavapai para irem mais fundo no desfiladeiro até que seus piores temores se tornaram realidade. Yuma Bill salvou a vida de MacDonald, mas foi morto na escaramuça que se seguiu em 23 de abril de 1882. Apenas 4 batedores sobreviveram para contar a história, incluindo Mokinena, Quad Legigo, um curandeiro Yavapai e um que eles chamavam de Big Mojave. Acredita-se amplamente que se tratava de Y.B. Rowdy. Outra versão conta que Rowdy ajudou Yuma Bill a deter e matar um batedor Apache rebelde chamado Dutch. Dizem que, certa noite, no Fort Cummings, no território do Novo México, Rowdy e Yuma Bill foram reunidos por Henry Daly, mais uma vez, para cuidar do ladrão bêbado e acusado de assassinato de Jacob Samuel Farren. Dutch era mais famoso por suas travessuras do que por sua competência como batedor. Diz a lenda que Yuma Bill distraiu o batedor Apache, enquanto Rowdy se aproximou por trás e o desarmou. Em retrospecto, a história ou coloca Yuma Bill no local de forma incorreta, já que ele faleceu em 1882 e os eventos desse incidente específico ocorreram em 1884, ou o batedor rebelde em questão não era Dutch. Dutch era conhecido como o guarda-costas pessoal do tenente Emmett Crawford e não era considerado insubordinado até depois de sua prisão em 86. Mesmo assim, Daly considerava Y.B. Rowdy um dos batedores mais confiáveis e leais que já conheceu. Um reconhecimento ao qual ele continuaria fazendo jus repetidas vezes. O lendário batedor Yavapai iniciou seu próximo período em dezembro de 82, quando se alistou na Companhia D dos Batedores Apache, liderada pelo já mencionado Tenente Crawford. Rowdy auxiliou Crawford em sua campanha na Sierra Madre em 1883. Juntos, eles lutaram contra grupos de hostis de Chihuahua e prenderam 400 de seus guerreiros. Invadir o reduto deles teria sido impossível sem a habilidade de reconhecimento de Rowdy, e como resultado, não se ouviu mais falar dos Apaches por algum tempo depois disso. Um dos momentos decisivos na carreira militar de Rowdy aconteceu no verão de 1885, durante outra expedição servindo ao tenente Crawford no México. No final de agosto, Crawford enviou 42 batedores sob a liderança do tenente Britton Davis, Al Sieber, Mickey Free e do lendário chefe Apache Chato para investigar uma trilha. Após alguns dias, o grupo se viu sem mantimentos, não tendo outra escolha a não ser abater 2 cabeças de gado perto da hacienda San Miguel. Eles deveriam informar o progresso ao tenente Crawford, mas, como o aviso não chegou, Crawford ficou preocupado e enviou outro grupo de reconhecimento para encontrá-los. Essa segunda equipe era liderada pelo tenente C.P. Elliott e um grupo de 8 batedores Apache, comandados por Hilton B. Rowdy, agora primeiro sargento. Os 9 homens atravessaram o México levando mantimentos, sem saber que uma divisão de soldados mexicanos estava seguindo os americanos.
Os mexicanos apareceram em 23 de agosto. Com rifles prontos e Elliot encurralado, os mexicanos questionaram por que seu gado foi abatido. Elliot admitiu que o exército havia abatido as vacas para obter carne, mas agiu como covarde e declarou que os batedores Apache, posicionados atrás das colinas, haviam matado 3. A improvisação de Elliot os salvou por hora, mas os mexicanos continuavam insatisfeitos. Eles exigiram que os batedores Apache saíssem de trás das pedras, pedindo sua rendição, ou então. Os batedores estavam ansiosos, sem querer sair do esconderijo sem receber uma ordem. Elliot novamente não ajudou, alegando não falar Apache, e por isso não pôde acenar a bandeira branca. Rowdy agiu rápido e convenceu seus companheiros batedores a se renderem lentamente antes que o derramamento de sangue começasse. Um por um, os batedores Apache ouviram, embora com muita hesitação. Eles colocaram seus rifles e cintos no terreno rochoso, olhando para os mexicanos com um desprezo óbvio nos olhos. Depois, soubemos que os mexicanos estavam muito embriagados. Elliot, Rowdy e seus homens foram amarrados e agredidos a coronhadas por não obedecerem aos mexicanos. Novamente, Rowdy manteve a calma e pediu aos batedores que seguissem seu exemplo e ouvissem, sem provocar os adversários de pavio curto. Eles foram levados para San Buenaventura, onde moradores zombaram e cuspiram nos Apache. Eles não eram apenas prisioneiros, eram odiados profundamente por toda a cidade. Naquela noite, Rowdy e seus companheiros ficaram acordados, recusando-se a dormir. Provavelmente eles nem conseguiriam dormir mesmo se tentassem, apavorados com a possibilidade de uma turba pronta para linchá-los e invadir a cadeia. Eles se prepararam. Ficaram em alerta para o primeiro sinal de problema, que felizmente nunca apareceu. Em vez disso, foram recebidos pelo Tenente Davis, que apareceu no dia seguinte após receber notícias da situação deles por meio de um mensageiro que conseguiu escapar. Davis, que também falava espanhol, resolveu a situação com a liderança mexicana, agora sóbria. Rowdy e os outros foram libertados, tudo graças à inteligência e sabedoria inquestionáveis do batedor Yavapai. C.P. Elliot mais tarde seria citado dizendo: "Devo minha vida e, em última instância, a segurança do meu pequeno destacamento ao sargento Rowdy." Mais tarde, Rowdy retornou aos batedores da Companhia A, apresentando-se ao capitão Ward Davis em novembro de 1885. Em maio de 1886, ele participou das campanhas finais contra Jerônimo, culminando em sua rendição final. No entanto, os detalhes específicos dessas empreitadas se perderam na história, pelo menos no que diz respeito à participação de Rowdy. Apesar do encarceramento de Jerônimo ter encerrado oficialmente as guerras Apache, algumas hostilidades de grupos Apache ainda causaram problemas na fronteira. Muitos dos batedores indígenas foram relegados a trabalhar nas recém-criadas reservas, protegendo seu gado e policiando os fazendeiros brancos que invadiam suas terras. Porém, Y.B. Rowdy se mostrou um recurso valioso demais para acabar como guia civil, administrador de rações ou faz-tudo. Na verdade, suas habilidades eram essenciais, enquanto fora da lei, ganhavam fama no Oeste Selvagem. A maior missão de Rowdy foi dada no final de 1889, depois que o famoso batedor Apache, que virou fora da lei, conhecido como Apache Kid, causou o caos após escapar durante uma transferência de preso perto de Globe, no Arizona. Após o massacre de Kelvin Gray, Apache Kid se tornou o inimigo público número 1 e uma mancha no nome dos batedores indígenas. Em 2 de março de 1890, um transportador Mormon, conhecido apenas pelo primeiro nome, Herbert, foi saqueado e assassinado por um grupo de 5 Apaches renegados, que se acreditava incluir o Apache Kid. Logo após o ocorrido, Rowdy partiu com o tenente J.W. Watson e o tenente Powhatan Clark, do 10º Regimento de Cavalaria dos Soldados Buffalo, iniciando a perseguição apenas 12 horas após o assassinato.
Com o apoio de um destacamento do 10º Regimento Howdy e sua companhia, cruzaram o terreno acidentado da região montanhosa do Arizona. Eles cavalgaram do amanhecer ao anoitecer, sem parar nem por um segundo para aproveitar a luz do dia ao máximo. Acreditava-se que os renegados tinham 2 cavalos, ambos roubados do carroceiro assassinado, enquanto 3 deles estariam seguindo a pé. Rowdy logo identificou seus movimentos, achando que iam para o norte, rumo ao Forte Apache. Eles também sabiam o que estavam fazendo, escolhendo trilhas com base em serem ou não facilmente percorridas a pé. A Cordilheira de Gila era famosa por seus acessos de trilha acidentados, e os Apache não perderiam essa oportunidade. Azar o deles, Rowdy estava logo atrás, incansável em sua perseguição. Ele arrastava seus cavaleiros, recusando-se a descansar e a deixar que os renegados escapassem. O terreno do Arizona não era páreo para o homem que cresceu subindo suas montanhas. A terra tão familiar quanto a palma da sua mão. Com o tempo, os colegas oficiais de Rowdy só podiam admirar sua resistência. O tenente Watson depois registrou em seu diário sua visão sobre a caçada de 1890, elogiando muito o tenente Clark e o sargento Yavapai. Ele escreveu o seguinte: Clark era um típico oficial de cavalaria, um cavaleiro experiente que podia fazer qualquer coisa com um cavalo, enérgico, ousado, audacioso ao ponto da total imprudência e apaixonado pelo serviço de campo. O principal entre os batedores e o mais fiel de todos, e um dos mais capazes e corajosos, era Rowdy, então um sargento. Ele era jovem, tinha apenas cerca de 28 anos na época, mas era veterano em guerras indígenas e gostava de participar de campanhas militares, lutar e matar até mais do que gostava de uísque. No fim, Rowdy e os soldados Búfalo foram habilidosos demais para que os 5 Apaches rebeldes escapassem. O grupo de busca finalmente os encurralou depois de uma desventura de 200 milhas, bem no coração do Salt River Canyon. O rio Salt River talvez tenha sido o trecho mais difícil da jornada até agora, com pedras enormes, penhascos e rochas quebradas que dificultavam a passagem e serviam de camuflagem para os Apaches astutos. A 10ª Cavalaria, agora acompanhada também por membros da 4ª Cavalaria, estava desanimada. Eles chegaram tão perto de capturar seus alvos, mas os perigos de penetrar ainda mais no cânion e serem emboscados pelos Apaches os desanimaram profundamente. Claro, Rowdy sabia exatamente como convencê-los do contrário. O tenente Watson depois lembrou disso assim: os batedores ficaram desanimados e desencorajados, e se sentavam ou deitavam para descansar em vez de procurar o rastro. Foi preciso apelar para a sensibilidade deles. Rowdy gostava de notoriedade, e lhe disseram como todos os jornais falariam dele se capturasse os inimigos, como ele seria elogiado pelo seu bom trabalho, até mesmo em Washington, como todas as pessoas no Arizona saberiam sobre ele e lhe agradeceriam. E, por fim, da grande recompensa em dinheiro que os batedores ganhariam caso os assassinos fossem capturados. Com novo otimismo e motivação, Rowdy e sua equipe estavam prontos para atacar. Watson estava decidido. Nenhum de seus homens deveria ser morto depois de terem sacrificado tanto para chegar até ali em primeiro lugar. Para reduzir o risco, os batedores tiraram as roupas, até os mocassins, e prenderam o cabelo em rabos de cavalo. Quando os tiros começaram, a cavalaria só via nuvens de fumaça das posições inimigas. A camuflagem pelo Red Rock tornava impossível se aproximar deles de uma vez só. Watson organizou seus homens para revidarem em fogo cruzado, encurralando os Apache e tornando a captura deles um pouco mais fácil. Rowdy e Clark avançaram rapidamente contra o renegado mais próximo, usando uma grande pedra entre eles e os Apache como barricada improvisada. O renegado em questão, no entanto, não percebeu a aproximação deles e continuou atirando contra a cavalaria. Rowdy aproveitou a oportunidade e mirou seu rifle diretamente na parte exposta da pele.
Com um único tiro, o corpo ficou mole e os olhos do sargento batedor se arregalaram. Ele rapidamente procurou no canyon por sinais dos Apache e encontrou outro inimigo escondido. Novamente, Rowdy mirou e atirou, só que desta vez apenas o feriu. O renegado se virou para o batedor e trocaram tiros até ser atingido novamente. Os ferimentos foram fatais e o segundo Apache morreu minutos após a rendição. O Apache Kid, na verdade, não estava entre os renegados. Esse detalhe foi inventado e publicado erroneamente por um jornal depois. Para Rowdy e sua turma, não importava quem era quem. A árdua caçada deles e o tiroteio anterior valeram a pena com a morte e captura dos assassinos a sangue frio. Eles finalmente pegaram os homens que procuravam. Ao final, os esforços de Rowdy no que mais tarde ficaria conhecido como a Campanha de Cherry Creek seriam o capítulo definidor de seu legado. 2 meses depois, em maio de 1890, I.B. Rowdy foi condecorado com a Medalha de Honra, uma honraria recebida por pouquíssimos batedores indígenas. Infelizmente, a vida do estimado batedor Yavapai terminaria em controvérsia, em vez de glória como ele merecia. Era março de 1893, 3 anos após seus esforços heróicos no Salt River Canyon. Rowdy frequentava o pequeno povoado de Bonita, no Arizona, famoso por seu papel no primeiro assassinato de Billy the Kid, o assassinato do ferreiro local. Rowdy não estava cometendo nenhum crime desse tipo, porém, apenas cuidava da própria vida como um veterano de guerra condecorado, simplesmente em busca de uma bebida forte. Bonita era bem conhecida por seus personagens duvidosos e vícios degradantes. Ela ficava apenas alguns quilômetros ao sul de Fort Grant, o posto avançado que proibia saloons, casas de jogo e bordéis. Bonita, ao contrário, acolhia essa escória e vilania, sendo o único refúgio para quem em Fort Grant buscava álcool ou entretenimento clandestino. Rowdy procurava o primeiro e vagou pela zona do meretrício tentando comprar uma bebida. Sem que o batedor soubesse, o Bar Hog Ranch não era amigável com nativos, fossem veteranos dos Estados Unidos ou não. Os relatos foram divulgados em 2 relatos separados, com 1 semana de intervalo. O primeiro dizia: notícias chegaram pelo telégrafo na quinta-feira sobre o assassinato de Rowdy, o famoso batedor Apache, em uma briga de bar no Hog Ranch, perto de Fort Grant, na noite de quarta-feira. Foi realizado um inquérito do legista, no qual Lemons, o dono do bar, admitiu ter matado Rowdy, mas afirma que foi em legítima defesa. O segundo relatório sugeriu algo semelhante. Lemons se recusou a dar uísque a Rowdy, irritando o índio, que saiu e voltou com uma pistola para atirar em Lemon. Quando Rowdy entrou pela porta, com a pistola na mão, Lemon atirou nele com uma espingarda carregada com chumbo grosso, acertando o peito esquerdo. Rowdy revidou o tiro, mas a bala passou longe do alvo, e Lemon conseguiu disparar novamente, matando o índio. Nas décadas seguintes, muitos distorceram ainda mais as reportagens originais, afirmando que Rowdy era, naquela época, um bêbado descontrolado, ameaçando as pessoas no bar do Lemon, até que o barman não teve outra escolha a não ser matar o velho veterano para proteger os frequentadores de Bonita. Historiadores, porém, não têm tanta certeza. Muitos creem que a morte de Rowdy ocorreu após uma recusa de atendimento por racismo e um tiroteio para proteger o ego de Levi Lemon. O renomado historiador Doug Hawking acredita que isso é verdade, afirmando que o caráter de Lemon refletia o de um homem que buscava a notoriedade de matar o famoso batedor Yavapai. O único problema de Rowdy foi com o barman, e ele tinha direito de se defender se sentisse ofendido. Ele conquistou esse direito muito antes de pisar em Bonita, e certamente merecia morrer sem a desonra que foi lançada sobre ele.
No final, I.B. Rowdy recebeu um enterro de veterano em Fort Grant e, desde então, foi transferido para o cemitério de veteranos em Santa Fé, Novo México. Seu legado permanece como um dos melhores batedores do Velho Oeste e da história do Exército dos Estados Unidos em geral. E ele será lembrado para sempre dessa forma.